boa tarde. Hoje, dia 27 de março, é comemorado o Dia Nacional do Circo, em homenagem ao palhaço Abelardo Silva, que ficou conhecido como Piolim. Piolim era filho de circenses e cresceu no meio dessas artes, iniciando sua carreira com contorcionismos e acrobacias. Abelardo Silva participou de vários espetáculos, mas o que lhe deu o apelido foi o contato com artistas espanhóis, que o chamavam de barbante, que na língua espanhola significa piolim. O palhaço ficou conhecido mundialmente, considerado como grande representante do meio circense pela criatividade cômica, além da habilidade como ginasta e equilibrista. Piolim foi homenageado como exemplo de artista popular pelos criadores da Semana de Arte Moderna, realizada em 1922. Quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense há pelo menos 1000 anos. O circo, como se conhece hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. Em homenagem ao Dia Nacional do Circo, para o nosso bate-papo de hoje, recebemos o coordenador da Espaço Escola Circo, Rogério Chagas, e o palhaço da companhia Circunstância, Miguel Saffi, que na verdade é o palhaço bambolino que veio aqui hoje, né? É nóis. Bom de olho. Obrigada, viu, gente, por receber nosso convite. Vamos ver uma matéria sobre o circo? Então, vamos lá. Rodou. Mesmo em tempos de rádio, TV e internet, essa antiga arte ainda atrai a atenção de muitos espectadores de todas as idades. Mas foi no século XVIII que o picadeiro e as mais conhecidas atrações circenses foram se consolidando. Na China, vários contorcionistas e equilibristas apresentavam para as autoridades monárquicas chinesas. Em Roma, o chamado Circo Máximo era o local onde as massas plebeias reuniam-se para assistir às atrações organizadas pelas autoridades imperiais. Já no Brasil, esta arte surgiu no século XIX, com famílias e ciganos vindos da Europa, que se manifestavam em apresentações teatrais ao público. Algumas atrações foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usando a mímica como base. No Brasil, o palhaço é mais falante e comunicativo, com comédias sorrateiras acompanhadas de instrumentos musicais. Os grandes elefantes, camelos ou focas não são mais atrativos circense desde 2002. Com a Lei Federal 10.220, é proibido o uso de animais em circos em todo o território nacional. Mesmo com o advento das novas tecnologias, o circo ainda preserva a atenção de multidões. Reinventando antigas tradições e criando novos números, os picadeiros espalhados pelo mundo provam que a criatividade artística do homem nunca estará subordinada ao fascínio exercido pelas máquinas. Talvez, por isso, podemos dizer que o show deve continuar. Então, gente, para nós começarmos aí nosso bate-papo, vamos fazer um aparato do circo? Então, o circo chegou no Brasil no século XIX, né, Rogério? Pelo que a gente tem conhecimento, sim. Chegou a... Na verdade, eles falam que as famílias vieram todas juntas no mesmo navio. Os europeus, ciganos e tudo. Na verdade, as famílias que predominaram aqui são as romenas. Então, vieram várias famílias dessa região. E não sei fugindo de quê, ou vindo para fazer uma nova vida mesmo, mas vieram como já famílias de circo mesmo. E se instalaram no Brasil e começaram a fazer a função, né? Trabalhar. Agora, será que antes de vir para cá, o circo já existia há muito tempo, né? Não, sem dúvida. Eu tô falando do Brasil, né? A história do Brasil, do circense chegando no Brasil para ficar, para constituir família aqui, porque... Na verdade, veio bem antes, quando o Dom João VI veio para o Brasil, fugindo do Napoleão lá, correndo do Napoleão, ele veio
para o Brasil, aí como a corte veio para cá, vieram também os artistas. Aí vieram nesse período. Depois voltaram, e aí no final do século XIX as pessoas vêm para ficar no Brasil. E constituir família aqui e trabalhar por aqui mesmo. E estão até hoje. Estão até hoje. Ô Miguel, você estava contando pra gente dos bastidores sobre a história da tenda do circo, né? Conta pra gente. Pelo que dizem, né, o circo moderno que a gente, né, na época moderna, né, que a gente conhece hoje, ele não foi inaugurado com tenda, né? Essa aí vem até pela força dos ciganos que, né, trabalhavam essa questão da itinerância, né, e sempre levavam as tendas. Mas até então, quando Philipp Astler, no final do século XVIII, começou esse processo do circense, do circo moderno, que a gente, né, pode falar dessa forma, foi uma atração para a burguesia, que nessa época tinha muito dinheiro, mas não tinha onde gastar. Não tinha nenhuma atração, não tinha, né, tinha que gastar, que, né, sempre tem, né? Mas não tinha nenhuma atração, entretenimento, né, essa questão. Aí começou o circo dentro do teatro e com um circo de cavalinhos, né? Até o picadeiro, essa forma redonda dele, vem muito dessa questão da corrida de cavalos, né? Que os acrobatas faziam vários números e truques em cima dos cavalos ainda em movimento, né? Mas daqui dali, no caso, então era uma atração para a burguesia, pagava caro, né? E pegava os melhores artistas, enfim, os melhores cavalos. Mas vai passando o tempo, aqui dali foi ficando chato, né? As pessoas vão ver cavalinho rodando. Aí eis que eles convidam os saltimbancos, né? Que são os saltabancos, né? São os acróbatas e outros artistas de rua, né? Que no caso já se apresentavam nos burgos, nas feiras. Eles colocam, vamos dizer, os melhores para dentro do circo, para poder fazer essa amarração entre o circo de cavalos, como também as gags, né, as peripécias aí dos palhaços que vieram, né, da rua. Os palhaços também já vêm junto, já na época já? A tradição do palhaço é bem antiga também, né? Então, assim, na verdade, o que ficou caracterizado, o circo, o palhaço, né, desse ator cômico dentro do espetáculo, e que no circo denominou-se isso, porque a parte cômica já existia de outras maneiras. Mas essa figura mesmo do artista, do circo, que entrava para fazer graça, né, para fazer as pessoas rirem, esse surgimento a gente não tem data. Né, mas já existem relatos de pessoas que faziam essa parte cômica há muitos anos. Depois, mais tarde, ficou caracterizado como palhaço, que aí é uma grande história dos homens de palha, e aí tem muita coisa envolvida, que eu acho que a gente pode vir falar um outro dia só sobre palhaço, porque tem muita coisa para falar sobre os palhaços. Quando fala circo, a primeira coisa que vem à cabeça é palhaço. Apesar de que hoje o segmento do palhaço mesmo tem vários lugares, não é só de circo. Tem gente que faz palhaço hoje que nunca passou no circo. Justamente. Entende? Que vem numa linha de teatro. Na Europa tem já há muitos anos essas pessoas que trabalham com a parte mais teatral, Lecoq, Philippe Goulier. São várias pessoas que já começavam a colocar um nome diferente. Aí botava o clown. Então dava aula de clown. Só que dentro da história do circo, do palhaço, o clown também existe. Clown não é a definição, a tradução de inglês para o português do palhaço. Tinha uma figura que era o clown, entende? Então, assim, a brincadeira com o circo e com o palhaço, todo mundo relaciona. Mas hoje o palhaço está em todos os lugares. Justamente. Né? No teatro, nas comédias. Dizem que, assim, se for, talvez na época das cavernas, talvez o primeiro uga-uga que chegou lá e relembrando aquela caçada, né, em que foi o valentão, o outro foi o medroso, ele remedando aquelas pessoas ali, recriava a realidade de forma diferenciada,
e provocava o riso. E também tem origem até mesmo dos egípcios. Né? Então, enfim, tem Pedro Vaz, na carta de Pedro, né, de Caminha, tem lá que um gracioso, né, que normalmente é o nome do palhaço, ele folgava com os índios e assim ensinou eles a brincar de roda e fazia vários saltos mortais. Então, desde então, da primeira chegada até mesmo de Cabral aqui, já tinha a arte já estava, a ciência já estava... Já levou um palhaço para poder fazer o contato também, com o primeiro contato, a partir dessa questão que é o humor, pela acrobacia, Então já veio 1500, já tinha um palhaço aqui. Já. Isso que nós conversamos seria o circo tradicional, né? Não, na verdade, assim, o circo, a gente hoje tem uma brincadeira de falar que tem os circos de família e os circos de escola, né? Então, assim, a gente está falando um pouco da tradição da família. Sim. Que é de geração, que as famílias que chegaram no final do século XIX. E a partir da década de 80 do século passado, 1980, começaram a ter as escolas no Brasil. Porque na Europa é desde a década de 20 do século passado. Então, o advento das escolas veio a partir da década de 80 do século passado. Então, as escolas no Brasil ainda são muito jovens, 30 e poucos anos. Né? Então, aqui ainda não tem essa tradição. Então, o circo ainda no Brasil, ele é bem reconhecido ainda pela tradição familiar. Justamente. Né? No segundo bloco a gente fala então mais um pouquinho, pode Sim, ser? pode. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já. Olha, circo é um mundo novo, é um mundo gostoso de você fazer parte, já que não tem competição, não tem vaidade, onde nós respeitamos as diferenças, porque nós temos acrobatas, malabaristas aéreos, pessoas fazendo coisas diferentes, mas se unindo para fazer o mesmo espetáculo, fazendo com que uma grande roda, uma grande engrenagem gire, né, e faça parte um dentro do contexto do outro. Eu acho que o circo ensina mais a gente a respeitar as diferenças e aprender a conviver e somar com as diferenças. O que o circo representa para você? Na minha vida é tudo. Eu não vivo, eu acordo fazendo circo, eu durmo fazendo circo. Se eu fico sem fazer circo, eu fico doido. Igual eu fiz essa turnê, ela durou o quê? 10 meses. E nesses 10 meses eu não pude praticar o circo em si, estar aqui treinando de verdade, estar suando, fazendo os abdominais, treinando o aéreo, saltando de verdade. E foi muito difícil, porque é o circo que é minha vida. Corpo como ferramenta que pode servir a um artista de circo também. Não porque estou coreógrafo, mas não é só os bailarinos que vão trabalhar com o corpo, também o circo, com certeza. Só que, para mim, o interesse de fazer isso é de fazer a ligação entre uma técnica corporal, de deslocamento, em relação com o espaço, em relação com o tempo, e ajudar os artistas de circo também a integrar essas ferramentas, porque vão ajudar eles a praticar melhor o trabalho de performance. Trabalho de performance. Como que o circo vai auxiliar para o bem-estar do corpo? Primeiro começa com a concentração, com a força. Você começa a ter prazer, você consegue dormir melhor, sente fome, necessita se cuidar da sua alimentação, da sua saúde, do seu sono. Ele estimula você a fazer todas essa prática do dia a dia, do seu dia a dia, do seu levantar, do seu trabalhar, te põe mais disposta. Ô
hoje nós estamos homenageando os artistas e todos os envolvidos do circo. Então, meninos, no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre a história do circo tradicional, né? Qual que é a relação da história do circo tradicional, né, das famílias, que vem de geração em geração, para o circo contemporâneo, assim, vamos se dizer? Aquilo que eu estava falando, assim, eu acho que foi depois das escolas de circo que começaram a aparecer esses movimentos novos no circo. Porque não é só numa época. Várias épocas acontecem modificações. Então, no circo, eu acho que foi a partir das escolas. Na Europa, um pouco antes e aqui, um pouco depois. Mas é a possibilidade de alguém que não tinha nascido dentro de uma família circense poder participar daquela atividade e com um outro olhar, porque já vem com uma outra cultura. Justamente. A pessoa que nasce dentro do circo, ela traz a cultura do circo. A outra que nasceu lá em outra cidade e integrou na companhia, traz outros olhares. Eu acho que foi a partir dessa fusão, né, das pessoas que não tinham nascido no circo, de poder estar participando do circo. No pensamento, na criação, nas técnicas, né? Acho que é basicamente isso, assim. E aí já vem também o palhaço de rua, né, Miguel? Assim, ele sempre existiu, né? Existe O palhaço, na verdade, ele tem todas as culturas, até as primitivas, né? Exato. Se você pegar os índios americanos, os índios aqui, sempre tem a figura engraçada que em algum momento de algum ritual ele vai aparecer e ele serve para aquilo mesmo, para todo mundo soltar o riso. Né? Então, por exemplo, a tradição dos meninos que já vêm de rua, né? de estar levando a rua é uma sequência, né? Que é os caras que vendiam coisas, os ambulantes, né? Os camelôs, essa linguagem mais popular mesmo do palhaço da rua é essa. De estar ali brincando com o inesperado, com o que passa agora, com a dona que trupicou, do cara que está carregando um negócio pesado. A brincadeira é assim. É porque a rua, ela é generosa ou ela é um algoz, né? Porque quem está na rua que está te vendo ali na rua é porque eles querem, né? Porque qualquer coisa que eles, né, podem sair, né, não pagou nada para estar ali, enfim, é um teatro que eu vejo que é muito sincero nesse sentido, que a pessoa que está ali é porque ela está afim de estar ali. Então, para poder pegar... realmente tem interesse, né? Porque gosta mesmo. E né, no caso, sempre teve associado às feiras, a questão dos charlatões, vai poder vender certos elixires, então sempre tem uma mise-en-scène de colocar, né, várias questões assim, que vêm da história, mas hoje em dia, assim, você consegue achar esses artistas circenses, né, tanto debaixo de uma lona, quanto na rua, quanto em vários outros lugares, como hospitais, shopping, hospital. Né? É mesmo. Empresas, enfim. Até em presídio a gente apresentou. Presídio Câmara dos Deputados. Rapaz, já fui na Câmara dos Vereadores, rapaz, eu não sei, né, quem que era o mais... Senado. Mas aqueles ali não faz graça não, viu, rapaz? Aqueles ali, ele faz chorar. Ô, Rogério, agora conta um pouquinho pra gente da história da escola. Então, a escola, a primeira experiência da escola foi em 94. E aí a gente ficou um tempo meio assim na dúvida se a gente conseguiria mesmo implantar a escola aqui. E com a ajuda da Escola Nacional, que estava sendo reaberta depois da época do Collor, fechou a Escola Nacional. E aí teve uma reabertura da Escola Nacional. E a Escola Nacional e a FUNARTE estavam com uma ideia de fazer com que outros centros de circo aparecessem no Brasil. Então era uma política. Ela foi uma das primeiras aqui, né? Ela foi Não, ela não foi a primeira, ela foi a segunda escola de circo no Brasil. O primeiro foi um projeto que teve em São Paulo, chamava Academia Piolim. Entendi. Até em homenagem ao palhaço Piolim. E aí a escola estava com essa política de abertura de outros... Então era uma política pública de abrir outros espaços. E a gente teve a oportunidade de conhecer a Escola Nacional nessa nova abertura como um grupo residente, que eles começaram a chamar de reciclagem. Foi a primeira vez que começaram a receber pessoas que não eram de circo na Escola Nacional. Porque ela foi criada para filhos de circenses que queriam estudar, morar no Rio e continuar na função, não perder a cultura. Sim. Então foi quando a Escola Nacional abriu para pessoas de fora, para artistas que quisessem conhecer sobre o circo. E aí a gente foi para lá, eu trabalhava com o grupo Armatrux,
E a gente foi para lá e ficou 40 dias. E aí a diretora, na época, incentivou a gente voltar para cá e abrir um espaço. Por isso que começou a chamar espaço. Porque era um espaço que a gente tinha para ensaiar. E aí todo mundo ficava chamando, lá no espaço, no espaço. A gente só estilizou a forma de escrever, mas a história é um pouco essa. As imagens que nós estamos mostrando é da escola, espaço, né? Quais as modalidades que tem lá, Rogério? A gente é uma escola preparatória que trabalha com as técnicas principais, que são as acrobacias, os equilibrismos e os malabarismos. E aí dessas, todas que se desdobram disso aí. Então as bases mesmo, são as bases do circo. A gente pode considerar a prática circense como um bem-estar para o corpo? É uma atividade física que bem completa, assim, né? Assim, na verdade, o que a gente tem de relato é que algumas famílias circenses, por trabalharem muito o corpo, estouraram bem cedo e tal. Então, um pouco da escola de circo, o que acontece foi isso, que o circo veio sendo pensado também. Então, uma preparação física específica para cada uma das modalidades, né? Como treinar aquilo ali, qual que é a forma de treinamento para chegar aonde que a pessoa quer, protegendo o corpo. Então, é um trabalho de atividade física como uma preparação física para sua manutenção de saúde. E, ou se não, até em alguns casos, como são as escolas especiais, que são escolas que trabalham em especialidades só, que é tipo bem esporte mesmo, que vai até no alto nível, né? Você pensa a característica de um atleta de alto nível e de um cara que faz uma coisa bem difícil no circo é próxima, né? Então, assim, a ideia do corpo bem trabalhado mesmo. Elasticidade, força e resistência. Você trabalha com algum tipo assim, de preparação especial para? Sim, na verdade o meu palhaço ele veio muito da capoeira Angola, né? Que a preparação do meu corpo veio a partir daí, mesmo porque ele veio da cultura popular. Então foi a base para eu poder começar a botar o meu pezinho dentro da cultura popular, e lá tem um emaranhado de personagens, artistas que tem muito a poder corresponder com essa figura arquetípica do palhaço, né, dentro da cultura popular como um todo. Sempre você vai encontrar figuras palhacísticas, né, que tem a ver com esse arquétipo do palhaço. Mas depois eu estudei um pouco de acrobacia e mímica também. Então, assim, o meu palhaço, ele está mais nessa área, e também da picaretagem também, né, do charlatanismo levado a sério. O Balbulino trouxe alguma coisa pra gente hoje. Claro. Né? O que é? Mostra pra gente. Sabe, primeiramente, deixa eu botar o meu nariz, com licença. Sim, com licença. fica à vontade. Com licença, senhores, os telespectadores, com licença, rapidinho. Precisa um ritual, né, no caso. Claro. Com licença, rapidinho. Como é que tá a visão aí, gente? Opa! Senhoras e senhores, meninas, crianças, bichos e homoafetivos, eu trouxe para vocês um equipamento de última geração intitulado o palmômetro. Opa, aí, agora tá em close. O palmômetro. Esse equipamento de última geração não é qualquer pau, não. Esse equipamento ele gera o coeficiente de interesse tanto do pubis que está aí em volta aí da televisão, e também dos telespectadores aqui que estão aqui, né? A senhorita Nayara, linda, e esse rapaz aqui ó, Rogério. Então, eles funcionam mais ou menos dessa forma. É o seguinte, eu boto o palmômetro na palma da minha mão e ó, cruz, ó, isso aqui não tem mentira não, rapaz. O negócio aqui é mágica levada a sério na picaretagem da alta charlatanismo. Então é o seguinte, no momento em que vocês, telespectadores, onde é que tá pra cá não, pois não importa. É o momento em que vocês começarem a bater as palmas aí do outro lado, eu já estou ouvindo, já estou, isso. Opa! Bate palma, Rogério. Nossa, Rogério, opa! Os cameramen, vamos. Os cameramen não rola não. Ai, meu Deus, olha só, meu Deus, Opa. Tem alguém do outro lado aí que cruzou os braços. Mas não
Mas é isso mesmo, né, gente? Muito obrigado a todos vocês. Eu faço parte da companhia Circunstância de Circo Teatro, que no momento está completando 10 anos. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa companhia, é só acessar www.ciacircunstância.com.br. Pronto. E também você pode acessar também a fanpage do nosso Facebook, porque nós vamos ter agora em maio várias atrações, 40 dias de comemoração dos nossos 10 anos de companhia. Então vai ter oficina, vai ter roda de conversa, vai ter espetáculo, vai ter daqui de dentro, vai ter daqui de fora, vai ter tudo, gente. Então, por gentileza, vocês poderiam acessar e depois vocês vão ver tudo bonitinho lá. Isso aí, gente. Muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês dois aqui no programa. Infelizmente, o nosso programa chega ao fim. Quer opinar, dar sugestões? É só interagir conosco pelo Twitter, Instagram e Facebook. Até a semana que vem. Tchau. Tudo que você imaginar. Nossa, a liberdade que tem aqui dentro, a magia que tem em volta de tudo, sabe? De você, na rua você é uma pessoa normal, quando você está no palco você é outra pessoa, sabe? Principalmente a liberdade, que você pode ser o que você quiser, do jeito que você quiser, que não tem essa de preconceito. O circo pra mim é tudo, se eu não tivesse aqui eu não sei nem onde é que eu tava, porque, não, era pra mim estar mexendo com droga, com coisa pesada mesmo, porque até depois que eu tava no circo, eu saí por um tempo, nesse tempo que eu saí eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Aí eu voltei de novo, quando eu voltei acabou tudo, por causa do circo. Aí, circo pra mim é tudo, porque senão circo é vida pra mim. O que o circo representa pra você? Ultimamente é uma meta, um foco que eu tô pretendendo seguir, continuar com ele assim pra vida toda. Tudo que eu for fazer assim, levar meio que o circo comigo, sabe? E o circo me levar também. O circo tem toda uma magia por trás do circo, né? Mas acaba que, não sei, o circo acaba virando uma essência, assim, sabe? Acaba sendo parte da gente. Que faz, assim, que preza por essa arte. O circo é arte, é arte.